chega na idade de 127 anos, quando Deus decide tirar ela da terra dos viventes. Ela já é velha, ela já é experiente, pela idade que ela tem. Grandes são os testemunhos de vida que Sara carregou até a essa idade. E todos nós somos conhecedores que Abraão, ele vai ter que enfrentar os piores momentos da sua vida, quando ele perde a pessoa mais importante da sua história, que está na terra, que é a sua esposa. Não é apenas Sara que é de idade quando Deus a decide levar, não, Abraão também é velho. Quando esse fato ocorre no meio dessa trajetória, que Deus decide levar a Sara, Abraão entra na pior crise da sua história, e a tendência é ele se deixar levar pelo conflito que ele está vivendo. Mas o que eu acho mais interessante é que quando ele enfrenta esse momento de dificuldade, ele vai parar tudo que ele está fazendo. Ele vai simplesmente parar tudo, porque a dor que ele está carregando dentro do peito é maior do que tudo. E a dor às vezes faz a gente parar quando nós não queremos. O fato é que a dor está fazendo esse velho Abraão parar. Ele está parando em um momento de dor, ele está parando em um momento de conflito, ele está parando em um momento de luta. E sabe o que é que Deus me fez enxergar aqui? Quando ele para, quando Abraão para, no momento de dor que ele está enfrentando, ele vai olhar para dentro da sua memória, ou seja, para dentro das suas lembranças. Ele vai mexer na caixinha de promessas. Ele vai mexer, ele vai colocar as mãos de uma forma espiritual no meio da dor. Ele para e ele vai cavucar a caixinha das promessas. Porque quem está de fora está olhando e dizendo: já aconteceu tudo na vida desse velho Abraão. Não existe mais promessas para acontecer. Não tem mais nada para acontecer. Já aconteceu. A maior promessa de todas já foi cumprida. Isaac, o seu filho. Só que quando ele para, ele pensa e ele vai mexer na caixinha das promessas, ele vai ter a certeza e vai perceber que existem coisas que Deus prometeu, mas que Deus ainda não cumpriu. Depois de velho. Depois de velho. Depois de tempos ele vai perceber que existem coisas na sua vida que não aconteceu. Sabe por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Para você hoje parar tudo que você está fazendo. Porque essa noite é noite de analisar a caixinha das promessas. É noite de você colocar a mão na caixinha das promessas. E aonde fica essa caixinha de promessa, pastor? Na sua memória, na sua mente, no seu coração. Porque se você parar hoje para cavucar essa caixinha, você vai perceber uma coisa: Deus já fez muita coisa que falou que faria na sua vida. Mas se você continuar cavucando essa
essa caixinha, você vai perceber que ainda tem promessas que não se cumpriu, mas que daqui a pouco elas vão se cumprir. Sabe por que Deus trouxe você aqui nessa noite? Para dizer que ainda tem muita coisa de Deus para acontecer na tua vida. Para dizer para você que você precisa lembrar, que você precisa trazer à tona a sua memória, as promessas que Deus um dia te fez, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele disse, se Ele falou, se Ele liberou, Ele vai cumprir, e não importa o tempo. Quando esse velho Abraão pensa que tudo havia se cumprido na sua vida, ele percebe que tem coisas que Deus não fez. Tem coisas que Deus não realizou. E nessa noite é noite de você colocar um espelho na sua frente, de você cavucar essa caixinha, porque se você cavucar essa caixinha das promessas, você vai perceber que existe muita coisa de Deus ainda para acontecer. Qual era a maior promessa de Deus para a vida desse velho Abraão? Que faria dele não apenas pai de multidões, mas pai de nações. Nações no plural. Ele está velho, ele perde a esposa, ele está em conflito, mas ele tem a promessa do seu lado, que é o seu filho, mas a promessa está incompleta. Deus não vai deixar você viver promessas incompletas. Deus te trouxe aqui para dizer que as promessas estão de pé. Tudo que Ele falou que faria na sua vida e através de você está de pé. Basta que você creia, basta que você acredite, basta que você se levante. Ele está vivenciando o pior momento da sua vida, mas ele para, ele pensa, ele coloca a mão nessa caixinha das promessas, e ele vai entender que tem coisas que Deus não fez, mas que daqui a pouco vai realizar. O luto, o sofrimento é gigantesco, é imensurável. Mas depois que ele coloca a mão na consciência, nas emoções, nos sentimentos, depois que ele chora o que tem para chorar, depois que ele lamenta o que tiver para lamentar, a Bíblia diz que ele se levanta. Até quando você vai permanecer chorando? Até quando você vai ficar presa a esse ambiente de dor, a esse ambiente de crise, a esse ambiente de perca? Deus trouxe alguém aqui para dizer: eu sei que você já está chorando, e está chorando há muito tempo. Eu sei que você está lamentando, e está lamentando há muito tempo. Mas é noite de colocar a mão na memória, na consciência, e lembrar de todas as promessas que um dia Deus te fez. Nós temos a memória curta, nós temos a memória limitada, nós temos facilidade de esquecer das promessas. Tem hora que a gente tem que parar em ambientes de dor para a gente relembrar tudo aquilo que Deus falou. Talvez você não está tendo tempo para parar para relembrar coisa alguma.
Mas Deus vai criar uma situação para parar você. Deus vai criar uma situação para paralisar você, para que você coloque a mão na sua consciência, para que você coloque a mão na sua memória, nos seus pensamentos, no seu coração. E acredite, quando Ele fizer essa obra, Ele vai te lembrar de tudo aquilo que caiu no campo do esquecimento. Ele vai trazer a memória. O engraçado é que Jeremias também vai entrar dentro desse ambiente. No momento de crise, de perca, de necessidades, de lutas e dores, aonde ele está sentado aos degraus do templo, e tudo que restou foi apenas os degraus do templo, porque o templo foi destruído, não está mais erguido, não está mais de pé. Mas quando ele se assenta aos degraus do templo, ele começa a ativar a caixinha das promessas, a caixinha da memória, a caixinha das emoções, e dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer. Às vezes está longe, mas é preciso se levantar para trazer de volta. Às vezes desapareceu, mas é preciso trazer de volta com a nossa própria mão, com o nosso próprio esforço, a nossa memória. Traga nessa noite de volta. Você pode ativar sua memória nessa noite? Você pode ativar o seu coração nessa noite? Você pode relembrar? Você pode voltar ao passado? Enquanto está aqui com teu corpo presente nesse culto, será que você pode fazer uma análise? Será que você pode colocar um espelho na sua frente e lembrar de tudo que Deus falou? Por que você parou de acreditar? Tem coisas que a gente para de acreditar porque não tem mais fé. Não é o caso de Abraão. Não é o caso desse velho Abraão. Porque o que ele mais tem é fé. E a prova é que ele é considerado o pai da fé. O que faz ele esquecer não é a falta de fé, é o tempo, é a história. Tem coisas que a gente esquece com facilidade por causa do tempo. Isso é normal acontecer. Mas quem vai trazer de volta aquilo que foi esquecido não é apenas o Espírito Santo de Deus. O que vai trazer de volta à tua memória aquilo que foi esquecido é a sua decisão. É o tempo que você para, é o tempo que você coloca as mãos na caixinha da promessa para vasculhar. Então Deus está dizendo para alguém: é noite de parar, vasculhar a caixinha, porque você vai perceber que ainda tem muita coisa que eu não fiz, mas que eu vou fazer. Vire para alguém que está do seu lado e diga: Deus não fez tudo. Deus ainda não fez tudo. Deus ainda não completou a obra. Deus ainda não realizou tudo. Tem promessas na sua vida que ainda não aconteceu, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: se lembra, relembra, traz a memória se for preciso, porque daqui a pouco eu me levantarei do trono para executar, para realizar tudo aquilo que eu falei para você que faria. Não vai ficar no lago do esquecimento. Traz à tona. Eu quero saber quantos portadores de promessa nós temos aqui nessa noite.
Quantos portadores de promessa nós temos aqui nessa noite? Quem tem a capacidade nessa noite, diante dessa luta, parar, para atrair de volta, para trazer de volta, para lembrar a memória, para lembrar a mente, para lembrar o coração, para lembrar os seus sentimentos, que ainda existe uma promessa que não foi realizada, mas que Deus vai realizar. Promessas para sua casa, promessas para a sua vida, promessas para os seus filhos, promessas para os seus casamentos, promessa para a sua vida secular, promessas do lado ministerial. Não importa quantas promessas não foram cumpridas, Deus está dizendo para você: eu te trouxe aqui para você lembrar das promessas que ainda não foram cumpridas, porque elas estão de pé, 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 elas estão vivas. Vivas. Já aconteceu muita coisa na minha vida, mas quando Deus trouxe essa palavra ao meu coração, cavucando a caixinha das promessas, eu pude perceber quantas promessas Deus falou e ainda não fez. O Espírito me relembrou, o Espírito me chacoalhou, mas Ele só chacoalhou porque a decisão ela foi minha, de trazer a memória. Porque a decisão também foi de Jeremias, em um quadro de dificuldades, dizendo: eu quero trazer, eu quero lembrar, eu quero ativar minha memória. Tem hora que é a gente, irmão, tem hora que é Deus, mas tem hora que é a gente. O engraçado é que quando a gente percebe que nós estamos em um caminho encurralados, aonde não existe mais expectativa e muito menos esperança, a tendência que temos é abrir mão de coisas, e principalmente das promessas. E quando geralmente a gente não abre mão dessas promessas, nós procuramos lugares de refúgios para se meter diante das maiores dificuldades da nossa vida. E eu descobri que a maioria dos lugares que nós escolhemos como refúgio, a maioria desses lugares é o deserto. Porque deserto não tem pessoas, não tem relacionamentos, não tem contatos. Porque deserto só tem solidão, é você e Deus. Mas Deus te trouxe aqui para dizer para você que você não pode tomar o deserto como lugar de refúgio, no meio das suas dores. Qualquer fuga normalmente é solução, mas tentadora para quem não consegue resolver os seus problemas e as suas dificuldades. O que é mais fácil diante da dificuldade? Levantar a cabeça para encarar a realidade, ou olhar para o deserto e colocar o pé na estrada e fugir dos problemas? Geralmente o que é mais fácil é olhar para o deserto e colocar o pé na estrada para ir. Porque muitas vezes no meio da nossa maior dificuldade, o deserto se torna lugar de refúgio.
Você acha que Abraão não tem um deserto para ir quando perde a mulher? Ele tem, mas o poder de decisão é dele. Ele é sensato, ele é dirigido por Deus, ele é dirigido pelos céus. Ele tinha tudo para ir para o deserto, se isolar de pessoas, se isolar no meio da sua crise, no meio da sua dor. Mas quando ele olha para a alternativa que ele tem diante dos olhos para ir para o deserto, ele toma uma decisão. E qual é a decisão? O deserto para mim não é opção no meio da crise. Sabe qual é o maior problema de Agar? É porque todas as vezes que a dificuldade aparecia para ela, o deserto para ela sempre foi opção de refúgio. O deserto para ela sempre foi lugar de esconderijo. Por quê? Porque Agar acha mais fácil entrar pelo deserto do que encarar a realidade. Nós temos a facilidade, irmãos, de quando as coisas arrocham, a gente escolher o caminho do deserto. Porque quando as coisas arrocham, o caminho do deserto é mais fácil. Porque no caminho do deserto não vai ter vozes te perturbando. O que a Agar está pensando? Eu vou para o deserto, porque lá não tem ninguém. O que a Agar está imaginando? Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, mas eu vou para o deserto porque ninguém vai me perturbar lá. Só que Agar não entendia que antes dela chegar no deserto, Deus já estava lá. O anjo já estava lá, dizendo para ela: o que tu faz aqui no deserto? Levanta e volta para trás. Levanta e volta para a tua casa. Levanta e volta para trás. Porque o deserto, Agar, eu sei que tem pessoas que entrou no meio do deserto e não foi porque Deus mandou, foi porque você decidiu. Porque a dor é menor, a dificuldade é menor, o problema é menor, mas você se engana. Porque quando você entra pelo deserto, parece que os problemas vão diminuir, mas no deserto os problemas só aumentam. Mas Deus foi lá para alguém que não tem voz, que não tem vez, que não tem autoridade e que não tem oportunidade, mas que carrega dentro de si uma promessa que agora vai fazer parte do projeto de Deus. Por causa da promessa, não se engane, Deus vai te buscar onde você decidiu se esconder. Por causa da promessa, Deus vai te achar em qualquer buraco que você se meteu, em qualquer estrada que você foi, em qualquer deserto que você colocou os pés para ir, achando que ia fugir da direção de Deus, achando que ia melhorar as coisas. Deus trouxe alguém aqui para dizer que se você é portador da promessa, Deus já te viu, já te achou no meio desse deserto e está te dizendo: é tempo de abandonar o deserto, Agar. Diga isso pelo menos para 3 pessoas. Diga: é tempo de abandonar o deserto aonde você se meteu. Tem hora que dá vontade. Tem hora que nós sentimos o desejo de fechar os olhos, colocar a mão nos ouvidos e se meter no meio do deserto e
de virar as costas para a promessa que Deus nos fez. Só que Deus, Ele trouxe alguém aqui para dizer que o deserto não é ponte de alternativa para você se meter. Você compreende que Abraão, quando perde o amor da sua vida, ele está diante de um deserto onde ele tem a oportunidade de entrar. Só que pode ser o fim desse velho Abraão. Eu já conheci pessoas que optaram entrar pelo deserto e nunca mais saíram. Eu já conheci pessoas que entrou pelo meio do deserto, carregado de promessas, mas nunca saiu. Mas também conheço pessoas que entrou pelo meio do deserto e que Deus usou de bondade e misericórdia e saiu outra vez e teve outra chance outra vez. Qualquer fuga normalmente é a solução mais tentadora para os seus maiores problemas. É mais fácil a gente procurar um lugar de fuga, aonde a gente foge, aonde a gente corre, aonde a gente se isola, do que permanecer nesse ambiente aonde você está correndo risco. Você está achando que no momento da perca desse velho Abraão ele não está correndo risco? Tá, e sério. Grandes são os riscos que esse velho Abraão está correndo. Primeiro, de depressão. Mas homem de Deus tem depressão, pastor? Tem. Mulher de Deus tem depressão? Tem. Não é para ter, mas tem. E profeta tem depressão? Tem. E nós temos embasamento bíblico para falar isso. Lembra de Elias? Que está depressivo debaixo de um pé de zimbro? Está tão depressivo que está preferindo morrer do que viver? A depressão, ela faz a gente desejar coisas ao contrário à vontade de Deus. E eu acho lindo esse contexto desse profeta, que quando o anjo aparece para alimentar, trazendo comida e bebida, ele se levanta e ele não tem força de ativar a caixinha das promessas, para lembrar das promessas, mas quando ele não tem força, Deus está abrindo a boca para dizer: levanta e come, porque longa é a tua caminhada. Talvez você está aqui e não tem força de ativar a memória, de lembrar o teu coração das promessas, e embora que você não tenha força, vai existir uma voz de Deus para dizer: levanta e come, porque longa é a tua caminhada e grande é o destino, grande é as promessas. Quando você não tiver força de se lembrar, Deus vai fazer questão de lembrar você. Quando você não tiver força de ativar a memória e as lembranças, Deus vai ter um encontro pessoal com você e vai lhe lembrar, mesmo você não querendo, porque Deus está acima das suas vontades. Ele é o que é. Eu sou o que sou, ele disse. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Ela
Ele te trouxe aqui para dizer: eu tenho muita coisa para fazer, independente de você acreditar ou não. Eu tenho, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Mesmo se você acreditar, Deus fará mesmo assim. Eu vou repetir, mesmo sem você acreditar, Deus é tão poderoso que fará mesmo assim. E quando Ele fizer, você vai se lembrar: isso está acontecendo porque é promessa. Eu não acreditava, mas reconheço que é promessa. Eu reconheço que é promessa. Eu não acreditei, mas aconteceu. Eu não acreditei, mas chegou. Eu não acreditei, mas Deus realizou. Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Na labarachomi na cantarabiaçanda. Emi andalabachoremi canteremi andalabachuri andalabaia. Em vez de ficar paralisado nesse ambiente de perca, Deus está dizendo para alguém: é noite de reagir, é noite de se levantar. Porque Abraão, ele lamentou, ele chorou, ele está na dor da perca, mas depois que ele chora, ele engole o choro e ele se levanta para viver a promessa que estava para ser realizada. Sabe o que Deus está dizendo? Não se prenda à perca, porque a perca já passou, porque a perca já se foi. Mas Deus está dizendo: já que é para se prender, se prenda nas minhas promessas, se prenda na minha fala, se prenda naquilo que eu falei que faria na sua vida. Não fique preso ao passado. Não fique se lamentando pelas percas. Porque tem muita coisa boa de Deus esperando por você e pelo seu posicionamento. Se não deu certo ontem, vai dar certo hoje. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Vai dar certo depois da manhã. Você não vai ficar uma vida inteira em um ambiente aonde as coisas só dão errado, aonde as coisas só faz você se frustrar. Tem muita coisa boa de Deus para acontecer. Você pode virar para alguém que está do seu lado e diga: meu irmão, coloque a mão na consciência. Escafuque mesmo. É linguajar de acriano. Mexe. Tira os de cima e vai lá para baixo. Porque o Espírito Santo vai te lembrar que tem coisas lá embaixo aí, que ainda não aconteceu, mas que Deus quer te dar o privilégio de você viver essas coisas, de experimentar essas coisas. Tem coisas para acontecer. O que foi que Deus te prometeu? A minha pergunta para você hoje é: o que Deus te prometeu? E o que fez você desacreditar daquilo que Deus falou? O que fez você desacreditar daquilo que Deus falou que faria?
Independente daquilo que você acha, a promessa de Deus, ela é maior para ser realizada na tua história. E mesmo sem eu querer, pastor, loucura. Vire para alguém que está do seu lado, diga: mesmo que você não queira, Deus vai cumprir. Mesmo que você não acredite, Deus vai cumprir. Qual é a promessa de Deus para a vida de Jonas? Ir para uma cidade que ele não quer ir. Nínive. Independente do que Jonas acha ou acredita, Deus vai cumprir. Eu falei que você vai e agora você vai mesmo sem querer. Porque eu vou criar uma situação e eu vou colocar você dentro dessa situação para cumprir o que eu falei que faria na tua vida. Sabe o que eu descobri? Que quando a gente não quer e não acredita, Deus cria situações. Deus é tão poderoso que Ele cria situações e Ele nos encurrala. Para a gente perceber que a gente saiu fora da direção de Deus e que a gente precisa se levantar para caminhar, para Deus realizar a promessa que Ele liberou para nossas vidas. Isso é maldade de Deus? Eu não vejo maldade de Deus. Eu vejo amor de Deus. Eu consigo enxergar amor de Deus. Jonas não quer, mas vai. Deus vai criar uma situação que ele vai ser obrigado a aceitar o que Deus tem para ele. Porque quando a gente é escolhido, a gente não tem uma vida de escolha. Deus cria situações para a gente aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Vire para alguém que está do seu lado, diga: e aí, camarada? Vai aceitar pelo amor? Ou vai esperar Deus criar uma situação para você voltar atrás? Mesmo que todas as situações sejam criadas pela mão de Deus, Deus não te perde de vista. E sobre a vida de cada um que está dentro da CPT, todos aqui carregam promessas de Deus. Todos aqui são portadores das promessas de Deus. E sabe o que vai acontecer na tua vida? Não aquilo que você quer, mas aquilo que Deus planejou. Esteja apenas no centro da vontade de Deus, porque coisas extraordinárias vão começar a acontecer na sua vida. Deus não se esqueceu das promessas. A gente é que tem facilidade de se esquecer. Tem tempo que a gente se esquece tanto que a gente duvida até daquilo que Deus falou. Ou você nunca duvidou? Tem momento na nossa vida que a gente está tão incrédulo, mesmo servindo a Deus há tanto tempo, mas a gente está tão incrédulo, que a gente passa a duvidar da voz de Deus. Porque a luta, quando ela vem, querido, ela vem para acabar com tudo, principalmente com a tua vida espiritual, com a tua fé, com aquilo que você acredita. A luta, ela vem para te encostar na parede, para você olhar para a promessa e dizer: foi mentira, não foi Deus, foi da carne. E Deus te trouxe aqui para dizer: independente de qualquer coisa, ainda existe uma promessa que está de pé. Está no esquecimento, mas está de pé. Está no fundo da caixinha da promessa, mas está de pé. Está de pé, está de pé, está de pé. E mesmo que você não traga mais a sua memória, eu vou realizar e depois vou lembrar você daquilo que eu vou realizar.
Será que acabou? Será que não vai acontecer mais o que Deus falou que vai acontecer? O que fez você a desacreditar de Deus? Deus, Ele vai começar a surpreender algumas pessoas aqui. Mesmo que você não queira, Deus vai te surpreender. Porque você é alvo da bondade e da misericórdia do Senhor. E quando Ele lhe surpreender, sabe o que você vai fazer? Agradecer. Aí imagino Deus olhando do trono dizendo: eu não falei para você? Seu incrédulo, seu terra seca, seu crente ruim, você não acreditava, mas eu fiz. Olha aí tu me agradecendo hoje. Olha aí tu me rendendo glória hoje. Quantas vezes eu ouvi você murmurando dentro da sua casa, xingando os outros, até me xingando, mas eu fiz para lhe mostrar que eu sou fiel com a minha palavra. Eu sou fiel com a minha palavra. Eu profetizo que Deus é tão poderoso que vai quebrar o teu orgulho no meio, que vai quebrar o teu caráter no meio, que vai quebrar a tua prepotência no meio. Deus vai começar a quebrar alguns vasos aqui que precisam ser quebrados, e Deus vai quebrar com realização de promessa. Não é quebrar matando, é quebrar cumprindo promessa. Porque Deus é bom, querido. Deus é bom. Se fosse por mim, pela sua decisão, a gente quebrava, era matando, era degolando, era metendo a faca no pescoço. Mas Deus está dizendo: eu vou quebrar você, trazendo o cumprimento de promessa, daquilo que você duvidou, daquilo que você disse que eu não faria. Eu vou quebrar você, realizando o que prometi para tua mãe, o que prometi para o teu pai, o que prometi para quem estava de joelho diante de mim. Aumenta esse negócio aqui na nave da igreja. Porque quando eu não me escuto, eu fico doido. Profetizo que Deus vai me devolver a minha audição. E a tua também. Porque quem não tem, tira dos outros. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Deus vai fazer. Deus vai realizar. Você acha que Deus te tirou? Da onde te tirou para deixar do mesmo jeito que está? Não. Deus te tirou de onde te tirou para cumprir promessas extraordinárias. Você é que nem Davi, vai sair de trás das malhadas. Até agora está cuidando de coisas que o homem não vê, que ninguém não vê, mas os olhos de Deus esteve sempre em cima de você, Davi. Vai chegar a hora de Deus te tirar de trás das malhadas, porque Ele tem promessas não para ficar ocultas, mas para se tornar notícia nos olhos de alguém e nos ouvidos de alguém. Levanta a sua mão, você de vermelho. Isso. Deus está me dizendo: eu estou dando livramento na saúde dele. Lemanto e a canterebe e a vassúria. Eu vejo uma obra maligna caindo por terra nessa noite. Eu vejo Deus derramando azeite na tua saúde. Eu vejo o Senhor tocando em você e dizendo: eu tenho promessa para ti. Não retrocede, não recua, porque eu vou efetuar livramento. Você não vai passar pela mão do homem. Você vai passar pela mão de Deus. O que era vergonha
se tornará dupla honra. O que roubaram, o que tiraram, vai se tornar notícia nos ouvidos de alguém da tua família que não acreditou. O que é teu ninguém toma, o que é teu permanece. Deus está tratando, Deus está movendo. Lemanto e a canterebre a vassúria. Parece que para ti tudo é mais difícil. A perseguição começa desde a juventude. Mas o Senhor está dizendo, diga para ela que eu vou curar ela em todas as áreas, em todos os sentidos. Tem coisas que parece que não saem. E não vai sair. Só que vai ser curado, e quando lembrar não vai mais doer. Porque entre os 13 e os 14 anos você foi afetada, lhe atingiram, mas o Senhor está dizendo, você é a menina dos meus olhos, eu tenho sobre ti promessas, eu te curo, eu te liberto, eu te restauro, e eu tenho promessa. Tem uma decisão para você tomar. Mas Deus estará no controle de tudo e te dando direção de tudo e de todas as coisas. Labarachomine cantorebria. Lemante o icatarabachuminevas. Ele vai cumprir promessas. Não me interessa se você não acredita. Ele vai cumprir promessas. A situação pode dizer para você que não, mas Deus está dizendo que sim. E aí? Vai acreditar naquilo que está diante dos teus olhos ou vai acreditar naquilo que Deus disse? Deus tem uma fala para você. Deus tem uma promessa que te alcança. E essa promessa ela é tão poderosa que não vai apenas te alcançar, mas vai alcançar a tua casa. Vai alcançar a tua família. Fique de pé em nome de Jesus. Deus não vai te perder de vista. Você não vai sair da palma da mão de Deus. Deus não vai perder você. Você acredita nisso? Labarachomene cantorianda labas. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Abra tua boca e comece a adorar. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz aos cansados. Tu és